Muito boa noite. Vamos começar mais uma etapa aí do nosso futuro produto digital e com certeza a gente vai cair para dentro nos próximos 14 dias. Então já convido todos vocês a estar entrando nessa jornada conosco nos próximos 14 dias, sempre no horário das 20 horas. Se tiver algum reajuste de horário, com certeza iremos informar. Mas hoje, para começar, a gente vai tratar de uma chave muito importante aí, referente à autocomiseração. Se você sabe o que é autocomiseração, você já vai saber, já vai entender qual é a chave hoje que a gente vai ajudar você a tratar nesse período. A autocomiseração, muitas pessoas, na verdade, têm muito problema com essa chave, de ter compaixão por si próprio, por circunstâncias que você viveu na sua vida e continua todo dia achando que é uma vítima. Né? Tem dois estados, né? Você saber o que é vítima e o que é vitimismo. Se você sabe hoje, vítima é um ato temporário de alguma circunstância que ocorreu com você em um determinado período. O que acontece? A vítima, eu chegar na rua e for assaltado. Beleza, eu sou uma vítima do sistema. Porém, eu me ficar vitimizando a vida inteira pelaquela circunstância daquele assalto e não seguir a minha vida, eu vou estar sendo um vitimista daquela situação que ocorreu e eu não consegui tratar isso. Mas Cleiton, como a gente pode fazer para tratar o vitimismo? Hoje, todas as pessoas... A vítima tem características, inclusive. A vítima é ciumenta, a vítima é uma pessoa que fala mal dos outros, a vítima, a pessoa vítima, ela sempre está reclamando da sua vida. Se você já conhece pessoas que têm essas características, já falo para você, joga o aviãozinho, mande para essas pessoas, que hoje a gente com certeza vai ajudar a tratar essas pessoas. Inclusive, eu já gostaria de botar o link aqui para andar conosco no próximo ano. A gente vai estar fazendo muitos materiais aí e com certeza vai ter um grupo aí, inclusive que a nossa equipe logo vai estar botando aqui, fixando, que a gente vai tratar nos próximos 14 dias muitas situações para você mudar o seu mindset. Então, a chave de hoje para você começar a mudar e a tratar isso é o vitimismo. Né? O vitimismo, já começou desde antigamente. Para algumas pessoas que não têm essa noção, ela já começou desde antigamente, lá no passado, como o Lúcifer. Né? O Lúcifer, o que aconteceu? Até contando uma história rápida. Né? O Lúcifer, ele era um anjo que era de Deus, né? Um anjo, e ele foi expulso do céu. Por que ele foi vítima? Ele foi vítima porque ele sempre queria ver o trono. Ele queria ver o trono, ele tinha aquela vontade de ver o trono. E certo dia Deus falou para ele assim, você quer ver o trono? Então eu vou te mostrar. Muitas pessoas se perguntam, mas tem dois tipos de testamentos, né? O Novo Testamento e o Velho Testamento. E tem 24 cadeiras para sentar do lado de Deus. Entendeu? Então, um dos tronos que ficava ao lado direito, hoje é do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que esse era o que o Lúcifer queria. Queria esse lugar sentado ao direito. E quando Deus mostrou aquele lugar para ele, ele se vitimizou pela circunstância de achar que era dono daquele trono. Então, ele acabou sendo expulso. E quando aconteceu, ele quis voltar para o céu para debater de frente com Deus. Né? E naquela circunstância, Deus chamou Miguel, que inclusive, para quem não sabe, Miguel, o significado Miguel, quem ousa ser igual a Deus. Então, ali naquela circunstância, Deus já invocou Miguel para estar tendo esse embrolho aí com o Lúcifer. Então, esse Miguel, quem ousa ser igual a Deus, começou matando o vitimismo. Então, essas circunstâncias que eu estou dizendo agora para vocês, ocorreu já desde lá do passado. Mas o que tem a ver com o vitimismo? Tem a ver que, na verdade, as vítimas já começam a ser criadas e implantadas na gente desde muito cedo. Quando a gente está lá caminhando, a gente está aprendendo a caminhar, a gente sofre aquelas situações de cair e se levantar e todas aquelas situações. Mas se alguém olha para aquela criança, vocês já perceberam que ela começa a chorar quando ela cai? Ali já está plantando o vitimismo na criança. Entendeu? A criança já está implantando a situação de querer
algo naquele período. Então, assim, contando essa história do Miguel e do Lúcifer, foi exatamente que isso já ocorreu lá no passado. Esse ato de vitimismo já ocorria. Tá, mas como faz para tratar esse vitimismo? Então, o vitimismo, a gente tem várias situações que a gente tem que estar se desligando. Inclusive, pessoas tóxicas que estão vivendo situações perto da gente. Muitas pessoas dizem assim para você: você não vai conseguir. Mas ela não está querendo dizer que você não vai conseguir. Ela está te botando a objeção de uma situação que ela não consegue, ela se vitimiza por uma situação que ela não vai chegar, mas ela não quer que você chegue também. Então, ela já bota essas situações para você não estar chegando aonde tem que chegar. Então, assim, primeiramente, boa noite para quem está entrando, né? Já demos uma ênfase no conteúdo de hoje para a gente deixar de ser vítima, porque vítimas não prosperam. Exatamente. O que você precisa fazer hoje para prosperar? A primeira chave que você tem que tratar, que é a nossa primeira chave, é exatamente essa: o vitimismo. Se você sentir dúvidas, você pode mandar perguntas aí, pode ficar à vontade para estar participando com a gente. Inclusive, a gente já deixou o comentário aqui do nosso grupo, que é esse grupo que a gente vai fazer para andar com a gente no próximo ano. Então, com certeza, você querendo andar, mudar as ideias, mudar as circunstâncias da sua vida, com certeza vamos estar agregando muito aí no seu dia a dia. Você lembra também, isso passou num período, mas teve outra situação que para muitas pessoas devem conhecer a história dos 10 mandamentos, que foi ali do Moisés. Né? Moisés, quem o conhece, inclusive foi uma pessoa que foi um Deus, que virou Deus, né? Em sentido ali que Deus nomeou para estar livrando o seu povo da escravidão, do tempo lá do Egito, há mais de 2.000, quase 4.000 anos aí, porque foi bem 2.000 anos antes de Cristo, que depois teve a situação do Moisés tirar o povo pelo Mar Vermelho. Então, o Moisés também passou pela mesma situação de vitimização. Né? Ele passou ali pelo período que ele foi largado em uma cesta, né? E ali uma família achou ele e criou ele, e depois sucessivamente ele foi tirado da sua mãe para morar no palácio, aonde depois que estava ali treinando juntamente com Ramsés. Né? Então, aquela situação ali de vítima, de ele tirar o povo do Egito, começou a partir do momento que ele matou um cara, né? Matou um cara ali porque ele não aceitava a situação de alguém estar batendo em um escravo. E aí ele começou a procurar um pouco e ele viu que ele era desse povo, entendeu? Então ele se vitimizou e fugiu ali do seu irmão. Todo mundo teve a situação lá da ex-esposa, esposa do Ramsés, que entregou ele, escutou a conversa e entregou o Moisés. E o Moisés, ele passou muito tempo andando por outros lugares, se vitimizando daquilo até encontrar Deus. E Deus falou: você não pode ser uma vítima, você tem que libertar o seu povo. Ah, Cleito, mas por que você está falando tanto de histórias antigas referente ao vitimismo? Exatamente porque o vitimismo já acontece desde períodos anteriores, desde antes de Cristo, e a gente acha que a gente é vítima do sistema. A gente é vítima de coisas que ocorrem na gente. A gente é vítima de não ter, acordar cedo. A gente é vítima de não ler um pouco a palavra. A gente é vítima de não ler um livro. A gente é vítima de não ser exponencial no nosso dia a dia. Então, a vítima tem que ser tratada de alguma forma, entendeu? Então, hoje, essa nossa primeira chave é para você parar e pensar o quê? O que eu posso fazer para não ser uma vítima? Porque assim, até para pessoas que estão chegando, muitas pessoas confundem o vítima com o vitimismo. Entendeu? Vítima é um ato temporário de algumas circunstâncias que fizeram errado com você. E lembra, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Entendeu? Muitas pessoas passam por problemas de situações passadas. Né? Então, todo mundo tem um problema passado de crença para ser resolvido, para ser ressignificado. E uma das situações que a vítima vem com crenças de frustração, vem com crenças de autoimagem, vem com crenças de necessidade de aprovação, vem com crenças de achar que tudo, o problema é com ela. Entendeu? Vou dizer uma coisa para vocês. Eu passei por uma situação o ano passado que eu achava que eu era uma vítima, mas eu consegui ressignificar isso e passar por esse estado temporário,
entendeu? Eu poderia muito bem tinha um negócio, terminar com aquele negócio por uma dissolução e acabar com o negócio e acabar com a empresa. Eu tinha todo o poder de fazer isso. Só que eu ressignifiquei isso. Eu vi o quê? Que outras pessoas, mulheres que tinham filhos, precisavam daquele lugar para trabalhar, entendeu? E eu saí de lá praticamente sem nada, com 5 computadores. Foi isso que eu saí. E detalhe, o que aconteceu nesse período? Ressignifiquei, virei várias chaves da minha vida, corri por outras situações que hoje eu tenho outros negócios paralelos, me desbloqueei em várias situações, mas eu vou dizer uma coisa, não me arrependo de nada, porque esses 5 computadores, eles ficaram 1 ano praticamente guardados. E sabe o que aconteceu? Esses 5 computadores foram para uma funcionária que era ex-colaboradora dessa empresa, que hoje montou o negócio dela. Então assim, Deus sabe o que faz, entendeu? Então assim, o que você tem que fazer? É saber ressignificar essa chave do vitimismo. Porque assim, o vitimismo é um estado que pode atrapalhar muitas coisas em sua vida e pode atrapalhar muitas situações com seus filhos. Mas eu não tenho filhos. Mas você pensa que você está matando os sonhos do seu futuro filho? Ou a sua filha que tem anos de idade, que você hoje se vitimiza por uma situação de um mau relacionamento que não foi da forma que você queria, ou de alguma circunstância que você passou no passado e hoje você acha que não tem dinheiro suficiente para estar dando a vida que ela merece. Isso você tem que se ressignificar. Por quê? Porque as situações de você estar vendo com ela de estado de pobreza é um estado temporário. Ser pobre é mentalidade, entendeu? Porque assim, o estado pobre não quer dizer que você vai ficar sempre pobre. E se você continuar se vitimizando com isso, você vai ser um próprio sequestrador dos seus sonhos e os sonhos dos seus filhos. Então assim, a chave hoje é muito poderosa, é uma das circunstâncias que às vezes muitas pessoas têm que ressignificar e tirar as pessoas que são vítimas perto de você. Se está fazendo sentido para você que está nos ouvindo, já vai dando like aí, vai mandando para outras pessoas, porque hoje a gente vai estourar a cabeça de muitas pessoas referente ao vitimismo. Hoje, teve uma situação bem curiosa que muitas pessoas, inclusive, postam até hoje, né? Que é a questão do governo. O governo, não importa se é Lula ou Bolsonaro, você tem que aumentar as energias. Porque, na verdade, você está sendo uma vítima do sistema. Ah, beleza, hoje o presidente nem gosto de falar de política, né? Mas é o Lula é o presidente e eu vou esperar 4 anos para mudar a minha vida porque esse sistema presidencial não é adequado para mim começar a prosperar. Então, assim, hoje você já bota empecilhos para você mesmo de uma situação do sistema, entendeu? Porque, assim, não importa quem está no governo, você tem que ser autogoverno da sua própria pessoa. Você tem que fazer as coisas acontecer. Ah, mas é o Lula. Dobra energia. Ah, é fulano de tal, é o governador. Dobra energia. Porque assim, se você criar situações do seu mindset para você tratar essa chave do vitimismo, com certeza você vai conseguir dar voos muito maiores na hora de situações. Eu acompanho muitas empresas, né? Eu estou contador, porque isso não me define. E eu tenho o hábito de conviver com muitos empresários que às vezes montam negócios e acabam fechando por situações de não conseguir ressignificar algumas chaves no seu negócio, de fazer alguns planejamentos, de fazer alguns balanceamentos, fazer uma pesquisa de mercado antes de estar se instalando e estar vendo situações adequadas dentro daquele negócio. Só que o que elas fazem? Elas se vitimizam por situações que ocorreram. Vou dar outro exemplo para vocês. Eu tinha uma casa noturna, a gente abriu em meados de 2019. E a gente montou um negócio sem R$1 no bolso. Eu e 3 amigos. A gente foi 3 loucos que abrimos um negócio. E a gente tinha muita briga de ter essa situação. Ah, quem vai fazer, quem não vai fazer, quem vai fazer, quem não vai fazer. Isso ocorre muito porque as pessoas são vítimas. Entendeu? Ah, não vou fazer porque o fulano de tal não fez. Ah, eu vou fazer não sei o quê porque o fulano de tal não fez. Só que eu tinha um alvo, né? Que eu ia cumprir esses 3 anos de contrato. E eu estava me planejando porque era um intuito meu seguir com esse segmento. Então, o que eu fiz? Às vezes eu fazia a parte do outro. Claro que sempre tinha as discussões, porque a gente tinha o vitimismo nisso. E como foi tratado isso? Foi tratado a partir do momento que alguém se prodificava ou tinha o alvo de estar fazendo o que o outro não fazia. Porque o negócio tinha que andar, a engrenagem era obrigada a andar. Então, essa situação eu fui levando no peito e fui fazendo. E eu já sabia que eu seria o último que ia sair.
Porque sempre quando a gente vai se colocando a mais à disposição, tu vai mergulhando mais na situação do seu negócio. Mas o que tem a ver com vitimismo? Tem sim, se você não chegar e se prodificar em tratar situações que tem pessoas que estão do seu lado, que não vão fazer determinada situação por achar vítima de não ter uma circunstância naquele momento, o negócio vai por água abaixo. Então o que você precisa tratar disso? Precisa tratar imediatamente o vitimismo. Porque se você não trata esse vitimismo, as coisas vão tomando uma proporção e você não vai conseguindo ter ênfase nos seus negócios e na sua vida. Porque a prosperidade é um estado que você tem que estar com frequência e constância em vários hábitos da sua vida, que é uma das chaves que a gente vai tratar aqui amanhã. Os hábitos de pobres e hábitos de ricos. Então, o que eu digo para você? Eu cheguei numa situação dessa questão da vitimização para dizer o que para você? Essas características dos vitimistas, que você pensa assim, você está em um determinado local e você já vê aquela pessoa negativa. Né? Chegou reclamando, chegou dizendo que você não é capaz, dizendo que o fulano de tal não é bom. Sempre essas pessoas que falam mal de outras pessoas não são adequados a estar andando no seu ciclo de amizade. Porque você tem que falar mais de Deus, pouco de você e nada de ninguém. Entendeu? Porque se você entra nessas circunstâncias, você vai estar sendo uma vítima do seu futuro. Você já parou para pensar o que você pode tratar nesse período, ressignificando essas situações que você acha que não é certo no seu dia a dia? Você já parou para pensar o que você faz hoje de errado, que você poderia estar melhorando com constância aí no seu dia a dia para tratar essa chave do vitimismo? Eu passei por várias situações de largar, de pensar em largar tudo. Todo mundo já pensou, eu acho, de largar algumas circunstâncias. Porque eu acho que todo ser humano pensa, eu vou desistir. Mas, se você desiste do que realmente você quer, você é uma vítima. Você é um vitimismo do seu negócio. Você é um vitimismo também da sua vida. Então, hoje, para tratar essa chave, o que eu digo para você? Liste as chaves que você acha que você mais se faz vítima. E nos próximos dias, você sempre olhe o que está fazendo de errado com essas listas que você fez. Eu sou vítima de não acordar cedo. Eu sou vítima de não fazer as tarefas que eu determinava fazer. Se você conseguir ressignificar e fazer um plano disso, eu tenho certeza e a convicção que você vai ser exponencial em todas as áreas da sua vida. Porque a primeira coisa que você tem que ter noção de estar levando é Deus no coração. O restante você tem que estar sempre em constância, em rotina, no dia a dia, com as atividades que você tem que fazer. Mas hoje eu sou CLT. CLT, na verdade, digo para você, eu até falei aqui ontem, CLT, para quem não conhece, a sigla INSS já diz tudo. Isso nunca será o suficiente. Porque isso é ser uma vítima também. Porque, na verdade, a gente tem 40, 35 anos para se aposentar e a gente pode chegar lá e não se aposentar com essa contribuição que a gente fez. Mas você é um contador, você não era para estar defendendo isso? Não, eu sou o tipo de pessoa que eu quero que mais pessoas prosperem. Eu quero que mais pessoas peguem todas as sabedorias e levem à frente. Está transformando um batalhão novo para que eles possam prosperar e está conseguindo entregar os sonhos que devem entregar para os seus filhos, para a sua futura família. Então isso é uma chave que a gente tem que tratar dia a dia do vitimismo. A gente falou ali no começo de autocomiseração. Essa palavra é utilizada muito na Bíblia, essa autocomiseração. Que a gente tem que ter compaixão, a gente tem que não ter compaixão de algumas circunstâncias com a gente. Entendeu? Porque o que acontece? Quando a gente tem a autocompaixão, a gente estagna em processos. Entendeu? Então assim, se você passou por algum problema que você tem que tratar, lembre de uma coisa: só passa pelo deserto, Deus só deixa no deserto quem Ele quer levar para o palácio. Mas quando Ele leva a pessoa para o palácio, Ele já sabe que essa pessoa não vai ter as soberbas de situações que ocorreram no passado. Porque ele viveu o processo, Ele viveu a situação de um novo dia. Então assim, quando você é vítima, já parou para perceber que as vítimas hoje, a maioria das pessoas que vocês conhecem de vítimas, elas encontram no mesmo estado por muito tempo? Pensa assim num amigo. Eu não posso citar aqui, né? Mas eu tenho um amigo.
Eu tenho um amigo, só que eu não ando mais com esse amigo. Porque não faz mais sentido eu andar com um amigo que seja um procrastinador, por exemplo. Que é uma vítima, né? Que ele se acha uma vítima das situações. Inclusive, ele contou, até um tempo atrás a gente pegou aí uma corrida junto, né? Ele era Uber e eu estava com o meu carro arrumando. Eu botei para arrumar e ele foi o Uber para mim. E ele falou assim, como é que tá a vida? Tudo bem, a vida tá ótima e tal, correndo bastante atrás, trabalhando, estudando e assim vai. A minha vida tá aí, né, cara? Não estou casado, estou há 10 anos com a minha namorada. 10 anos. Uma pessoa não fez uma aliança. O homem não fez uma aliança. 10 anos não fez uma aliança. E continua na mesma. E a esposa dele, a namorada, é formada, entendeu? E eles não criam uma aliança porque o quê? Ele não dá a segurança que ela precisa. Isso é fato. Porque a mulher precisa de uma segurança. E o homem que está sempre na mesma vida não acaba passando uma responsabilidade maior, um autocontrole para estar tendo a responsabilidade de uma família. Então, a gente batendo papo até o local, ele me falou isso. Porque hoje eu estou esperando o meu processo do Uber, que eu estou contra o Uber há 2 anos. Olha só, para pensar. Às vezes as pessoas têm processos parados de anos e ficam esperando aquela situação de coisas que ocorreram errado com ela no passado. E ela trava totalmente a vida dela por umas circunstâncias que ela acha que vai sair um parecer favorável. E aí vai passando anos, e a pessoa o quê? Ela fica estagnada nisso. Você já teve alguma situação parecida de achar assim, eu sou vítima e vou esperar esse dinheiro sair? Então assim, hoje é sexta-feira, né? Hoje a gente vive um processo que muitas pessoas vão estar onde? Vão estar em lugares, vão estar em bares, vão estar bebendo, vão estar fazendo toda a sistemática de um dia à noite após um dia de trabalho. E aí o que eu vejo nessas circunstâncias de as pessoas se sentirem vítimas? As pessoas acabam entrando na corrida dos ratos. Não sei se alguém já viu esse vídeo, então eu vou até pedir para a equipe, até colocar ali esse vídeo depois aqui nos links aqui, para mostrar as corridas dos ratos. A corrida dos ratos funciona assim. A gente trabalha a semana toda para comprar coisas de marcas, para comprar coisas que não são tão essenciais, para a gente viver mostrando para as outras pessoas que a gente está vivendo um momento bom. Só que, na verdade, tem cartões de crédito estourados, tem limites que estão cortados, e tem uma série de circunstâncias que a gente passa e não é aquilo que a gente quer, porque a gente está mostrando uma coisa que está feliz e não está. Então, muitas pessoas hoje veem essa situação de ser umas vítimas diárias daquela situação que eles estão vivendo dia após dia. E aí, o que acontece? As pessoas entram todo num processo de estar indo beber, de acordar no outro dia mal, de não pensar bem o que vão fazer. Cleiton, mas você já teve circunstância porque você teve uma casa noturna? O que você está falando isso? Sim, eu já passei exatamente isso, de fazer a mesma coisa, só que eu ressignifiquei isso. Por quê? Não importa o que eu vivi no meu passado, porque o inimigo ele quer mostrar muito o teu passado. Então hoje eu sou um soldado do reino, sou um soldado que quer levar o autogoverno para outras casas. Esse é o meu intuito, esse é o meu processo, esse é o meu propósito. E quando a gente acha esse propósito, a gente consegue ser exponencial. Porque tudo que Deus coloca à mão, as coisas andam. Então, assim, tudo são processos que a gente tem que viver. Mas voltando ali para a corrida dos ratos, o que acontece? As pessoas começam a se afogar. E aí vão trabalhando mais. Vão deixando a sua vida de lado, a sua família de lado. Chega quarta-feira, futebol. Chega quinta-feira, happy hour. Chega sexta-feira, uma cervejinha com os amigos. Chega de situações diversas que eles vão cada dia aumentando ainda mais as suas dívidas. E aí entra o quê? Num sistema pecuniário de estar fazendo a coisa errada com a sua família. Vocês já perceberam que a maioria dos relacionamentos terminam depois de uma gravidez de uma mulher? Só que a mulher fica num processo muito fragilizada com a vítima da situação e acaba passando todas aquelas crenças para o filho. E eu passei por essa situação também, em questão de filho, de ser filho, né? Na verdade, de um casal separado. Então, assim, teve todas essas circunstâncias, um baita potencial do meu pai,
e tá acabando com circunstâncias por causa de ser mulherengo. E aí a gente acaba criticando o pai e a mãe, e o pai, na verdade, né? E acaba cometendo os mesmos erros das circunstâncias que os nossos pais fizeram. Porque a gente é o resultado dos nossos pais. Só que se eu quero ser um resultado do meu pai, eu quero ser um resultado mais exponencial. Porque ele deu o melhor dele. Foi isso que ele conseguiu fazer? Beleza, vai em paz. Entendeu? Eu tenho que respeitar pai e mãe. Eu tenho que respeitar independente da situação. Porque se a gente é colocado naquela família aonde a gente nasce, com o pai e a mãe que a gente tem, é por algumas circunstâncias que a gente tem que aprender para virar um testemunho para outras pessoas. Cleito, o que tem a ver isso? Porque os principais vitimistas que ocorrem com pessoas ocorrem exatamente com essa nova fase de pais e mães separados. Muitas pessoas hoje passam por problemas de depressão, ansiedade, exatamente por uma chave do vitimismo, de não estar conseguindo ressignificar essas circunstâncias ocorridas no passado. Até digo para você que se está fazendo sentido para que vocês aí que estão online, que tenham alguma dúvida, que tenham alguma pergunta, que tenham algumas situações, pode ficar à vontade para estar se comunicando aí com a gente. O grupo, na verdade, desse nosso projeto que começa hoje, vai terminar daqui a 13 dias. É um projeto que a gente está lançando um produto digital, onde a gente vai fazer essa mentoria com vocês e vai acompanhar por um ano por situações que você precisa se ressignificar. Então a gente vai passar por várias situações, inclusive, para quê? Para você estar migrando por situações que você hoje sente dificuldade no seu negócio, sente dificuldade de ter essa necessidade de aprovação, de estar indo para o digital. Então a gente vai passar essa consultoria para você e a gente vai entregar nesses próximos 14 dias essas chaves com conteúdo grátis nesses 14 dias para fazer sentido para você ou para alguém que você acha que tem significado com essas chaves que a gente vai lançar. Então a nossa primeira chave de hoje, inclusive para as pessoas que estão entrando, ou você que vai ver esse material no decorrer da semana, porque esse material amanhã vai para o YouTube. Então essa chave hoje que a gente vai tratar hoje é do vitimismo. Pessoal, para quem está chegando, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Cleito, né? Aqui do grupo do Fala Empreendedor. Então a gente vem hoje com essa circunstância de tratar essa chave do vitimismo. Mas voltando ali em situações que a gente falou sobre o vitimismo, de ser coitadinho. Ai, coitadinho, ele caiu. Ai, coitadinho, ele não deu certo. Ai, coitadinho, o que aconteceu com a separação deles? Coitadinha, teve a traição do marido. Cara, vou dizer uma coisa para vocês. Principalmente mulheres. Mulheres, vocês são multiplicadoras. O homem, ele tem que ter a fúria do Deus vivo nele, mas ele tem que saber controlar essa fúria para estar o quê? Provendo e protegendo, entendeu? Então assim, hoje, muitos pais de famílias, o que acontece? Eles não têm o hábito de estar sendo homens. Vamos lá, muitas pessoas hoje, de média, a gente teve até uma notícia aí, que alguns cientistas fizeram uma reportagem que a família ia ser montada após os 40 anos de idade, porque muitos filhos estavam morando com seus pais até a média de 38 anos. Vou dar um exemplo para vocês, não sei se vocês sabem, mas o povo judeus de Israel é o povo mais próspero. Lá em Israel e nos países ali, pelo lado ali deles, ali, vizinhos deles, o homem já está preparado com 12 anos de idade. Inclusive, eles têm todo um mapeamento de estar usando armas com 12 anos de idade, porque eles são preparados desde cedo para ser homens. Mas eles são bandidos com armas. Não, eles são protetores da terra deles, por todas as circunstâncias que ocorrem lá, por guerras que já são há mais de milênios. Então aqui no Brasil, aqui é uma terra muito frutífera, temos tudo aqui e não conseguimos prosperar por algumas circunstâncias de a gente ser vítima. Israel não tinha água potável, não tem um solo para fazer plantio, vive
debaixo de guerra, e hoje a maioria do povo israelense, eles, sem falar que os judeus eles foram perseguidos por muito tempo. E eles não foram vítimas. Vou dar um exemplo para vocês, não sei se vocês sabem, mas tinha um pacto entre os países que judeus não poderiam ter bens. Vocês sabem que o que eles fizeram? Ah, beleza, a gente não pode ter bens. O que o judeu fez? Ele era para ser uma vítima, né? E não, ele andou totalmente diferente e fez o quê? Tá bom, se a gente não pode ter bens, a gente vai emprestar o dinheiro para vocês. A maioria dos bancos no mundo são coordenados por judeus. Vocês entenderam como a gente tem que deixar de ser vítima em algumas circunstâncias? Hoje, a gente vive a autorresponsabilidade pelos nossos próprios atos. E hoje as pessoas têm muita dificuldade de estar ressignificando essas frustrações porque se fazem vítima de situações que ocorreram no seu passado. E aí ficam mergulhando naquele passado, ficam o tempo todo tomando remédio para dormir, demoram, têm dificuldades para dormir. Por quê? Fica o tempo todo no celular, vendo vida dos outros, vendo vida de outras pessoas que não estão nem aí para ela. Então, assim, hoje, vou dar um exemplo para vocês. Se você tem o hábito de dormir tarde e não conseguir acordar cedo, você já está sendo vítima do seu próprio corpo. Porque o corpo ele sempre vai dizer assim, fica mais um pouquinho, vamos dormir cedo, vamos dormir até mais tarde. Hoje não está legal, hoje tá frio lá na rua. Hoje você pode descansar um pouco mais. Você vai estar sendo vítima. Agora, se você mudar esse paradigma seu, se você chegar numa conclusão que o seu corpo é a sua fonte de energia e que você precisa prosperar usando ele, acordando mais cedo e fazendo tudo que você tem que fazer numa jornada de planejamento, você vai parar de ser vítima. Por quê? Já diga com a boquinha assim, ó. Vítimas não prosperam. Vítimas não vão prosperar. A maioria das pessoas que são bem sucedidas, elas não foram vítimas. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que todo mundo aqui deve conhecer o cara que fala que é o cara do momento, que é o Elon Musk. O Elon Musk, ele sempre quis fazer um lançamento de um foguete, né? Então ele sempre estava ali correndo atrás para fazer os lançamentos de foguete. No terceiro lançamento teve várias situações que explodiu o foguete. Saiu até na mídia rindo dele. E ele falou bem assim, da outra vez estourou 3 das circunstâncias ali do foguete ali, né? Agora não falhou a memória o nome do negócio ali onde que dá a potência pro foguete. E a repórter olhou para ele, e você vai parar por aí? Ele disse, não, estava na expectativa isso. Então, o próximo será muito melhor. Então, assim, se ele fosse vítima daquela circunstância, a primeira situação que a gente tem quando a gente é vítima, a gente para pelo meio do caminho. Quantas vezes você parou para pensar assim, poxa, comecei uma coisa e não terminei? Quantas vezes você chegou numa determinada situação, ocorreu tudo de errado na sua vida e você diz assim, não quero isso para mim, parei. Vou dar outro exemplo para vocês. Não sei se algumas pessoas aqui conhecem o criador da lâmpada, que foi o Thomas Edison. O Thomas Edison, ele tinha uma pessoa que virou sócio dele, o Barnes, que ele saiu de outra cidade e ele tinha na cabeça dele a mentalidade para quê? Para se tornar o sócio do Thomas. E ele não sabia como nem ia chegar lá. Ele foi num vagão de uma cidade para outra, de trem, porque ele estava decidido a ser sócio do Thomas Edison. E ele passou. Chegando lá, ele falou lá, chegou na empresa, ele falou, eu só vou sair daqui a partir do momento que eu fizer uma entrevista sem empregado. E o pessoal, mas a gente não tem vaga. Não tem problema, eu trabalho da forma que dá. Eu vou começar do jeito que dá. E ali, se o primeiro não que ele recebesse ali, ele já ia embora e automaticamente ele não ia ter um negócio com o Thomas Edison. Então ali, ele só queria trabalhar de empregado, ele queria começar de alguma forma. Ele queria ter essa engrenagem porque ele sabia que iria ser sócio em algum momento. Ele tinha essa convicção. E as pessoas às vezes o que precisam? Precisam ter a convicção, elas precisam ter a convicção do que querem, do alvo que precisa.
E quando você chega numa determinada situação que você tem o alvo e você não é vítima de uma situação que você precisa resolver e você tem um alvo para ir até a frente, você consegue chegar lá. Então, nessa circunstância de o Barnes ele chegar e ser o sócio do Thomas Edison, ele passou por várias linhas de engrenagem até ser o sócio dele. E ele aceitou um cargo limpando a empresa primeiro. E aí foi passando semanas, foi se destacando, chegou numa situação que a empresa não vinha bem. E eles tinham que fazer um lançamento de máquinas. Se eu não me recordo, eu não me lembro qual a máquina que era, mas eles lançaram umas máquinas. Até que a produção aí puder dar uma olhada, Barnes e Thomas Edison. Então, nessa situação do Thomas Edison, ele começou a trabalhar, o Barnes começou a trabalhar para ele. E quando você se sente preparado para alguma circunstância que você precisa e quer, a mão de Deus vem. E aí o que aconteceu? Teve uma reunião geral e o Thomas Edison precisava de vendedores. E aonde estava? O Barnes. Tô aqui, ó. Para onde precisa ir? Que eu tô pronto para vender. E o que aconteceu? O Barnes foi um dos maiores vendedores naquele período, dando uma exponencialidade na empresa, nas indústrias do Thomas Edison. E aí o que aconteceu? Logo em sequência, eles se tornaram sócios. E aquele paradigma daquela situação de se ele fosse vítima, ele não conseguiria chegar aonde tinha que chegar. Então, hoje, para você chegar aonde você tem que chegar, você tem que largar o cargo de vítima. Já fizeram coisas erradas para você? Já fizeram situações que você não conseguiu ressignificar? Você tem que liberar o perdão. Você precisa ser exponencial, porque Deus vai estar com você. E a partir do momento que você atravessou o deserto, para você chegar no palácio, vai ser um pouco tempo. Só que você vai ter que ter a constância de todos os dias estar em movimento, se conectando com outras pessoas, indo em lugares, sentando em mesas que você nunca imaginou que ia sentar. Eu até tenho uma frase, inclusive, que o Wagner, nosso amigo Wagner, palestrante, inclusive, ele fala: o que quer você, também quer que você queira ela. Entendeu? O que acontece? Tudo que a gente sonha, se já passa em nossa mente de querer aquilo, é um sinal que já está instalado isso em seu campo magnético, em sua mente. O que você precisa ter é tomar posse disso. Eu quero largar a CLT. A CLT é importante, até dizer para as pessoas, porque a CLT também é uma linha de engrenagem para você ter o seu negócio. Então, assim, se você quer largar a CLT para montar o seu negócio, você já tem que botar uma data. Mas o meu chefe é um safado, é um vagabundo, é um traíra, não aumenta o meu salário. Então, você está sendo vítima. Será que hoje você é capaz de estar aumentando o salário de você? Será que você merece mesmo? Será que você acha que é bom o suficiente para isso? Eu tenho uma história muito curiosa. As pessoas falam: Cleiton, mas por que tu conta as histórias? Porque todas as histórias que criam storytellers são situações que a gente já viveu. E às vezes faz o quê? Faz testemunho para outras pessoas. Eu trabalhava num escritório contábil, que eu estou contador, né? Já falei, hoje eu tenho meu escritório contábil, mas eu vou contar uma coisa muito interessante, porque isso é bem questão de vítima. Eu tinha um chefe que ele era de maçonaria, e ele era bem carrancudo. Ele era um cara bem duro, e de fazer a gente chorar até em público. E o que aconteceu? Tive uma vez que teve algumas circunstâncias que eu fiz de uma forma que ele não queria que eu fizesse. Só que era a forma que a contabilidade estava mudando muito. E ele era um contador mais antigo. E nessa circunstância, a gente teve um desenrolo ali e ele me humilhou na frente de todo mundo. E aí o que aconteceu? Inclusive, foi o único dia que eu chorei em um serviço. E aí eu fiquei arrasado com aquela situação. Todos os colaboradores vieram me sensibilizar. Que tu tens que botar ele na justiça. Que não sei o que você tem que botar ele na justiça porque a gente vai ser tua testemunha. Tu foi vítima de uma situação que não pode ocorrer isso. Esse cara tem que dar um basta nele. Não é assim. Eu falei assim: eu não vou botar ninguém na justiça. Meu intuito, nunca vou botar ninguém na justiça, porque eu não quero botar na justiça. Porque hoje eu boto na justiça. Amanhã pode ser alguém que bota eu na justiça. Então, assim, tudo que a gente faz aqui, a gente paga aqui. Só que essa história teve uma linha muito legal e muito interessante futuramente. No outro dia seguinte, eu vi um negócio novo, que era o SPED contábil, que o contábil estava migrando para o digital. E ele era de maçonaria, né? E ele tinha outros amigos contadores naquela circunstância.
E ele chegou, eu tinha muito conhecimento ali naquela área, que era nova, porque muitos contadores ainda não tinham de outros escritórios, e eu estava à frente. E o que aconteceu? Tocou o telefone. E eu escutei, eu não posso falar o nome dele, até porque não posso ter essas circunstâncias. Fulano de tal, eu estou precisando de uma ajuda, tem uma declaração aqui para entregar, e eu não tenho como, o teu guri aí, será que não consegue me ajudar? Consegue sim. Passaram o telefone para mim. E aquele dia, eu poderia ter, feito tudo depois de uma situação de um dia anterior, de saindo das lágrimas do escritório, eu ajudei esse outro contador de outro escritório, que era irmão de maçonaria dele. E a vida vai passando. E tudo que você planta aqui, você colhe em outro momento. Chegou um certo dia, depois de eu passar por outros escritórios, de vir para uma gerência de outro escritório, e ao correr de eu ir passar para outro escritório e ser demitido, foi uma vez que eu fui demitido de um escritório, depois de treinar toda uma equipe, porque falaram que meu salário era muito alto, eu fui trabalhar em outro escritório. E naquela situação de estar trabalhando em outro escritório, eu vi que eu precisava de ter algo mais exponencial. Já tinha cabeça que eu precisava de algo. E aí eu procurei uma vaga de contador no nosso CRC. Quando eu cheguei no CRC, na empresa onde eu ia fazer a entrevista, apareceu o meu currículo. E aí, olha só como Deus sabe o que faz, escreve 7 linhas tortas. Ele chegou, olhou meu currículo. Fulano, você já trabalhou nessa empresa? Eu falei, já trabalhei nessa empresa. Então, eu tinha uma vaga aqui para contador, mas olhando o teu currículo aqui, ele olhou o currículo e jogou meu currículo no chão. Quando ele jogou meu currículo no chão, eu disse assim, cara, o que esse senhor está fazendo? Ele falou para mim assim, eu tenho uma proposta muito melhor para te fazer. Você já trabalhou nesse escritório, né? Eu já ouvi falar do seu nome. Ele é meu irmão de maçonaria. E eles falaram muito bem de ti. Eu queria fazer uma proposta para você ser meu sócio, não o meu empregado. Então, se lá atrás eu tivesse sido vítima de estar botando a pessoa na justiça, essa situação não iria ocorrer para eu ser sócio do escritório onde eu sou sócio hoje. Então, assim, quando a gente determina não ser vítima, o mundo que a gente planta, a gente colhe coisas boas no futuro. Então, ocorreu isso de eu sair de um escritório onde estava ganhando piso salarial para ser um sócio de um escritório que estava ainda em crescente, precisava de uma engrenagem boa ali. E eu virei sócio do escritório porque lá no passado eu não fui vítima. Não fui vítima por cabeça de pessoas que estavam querendo me manipular, de colocar aquele patrão na justiça. Porque da mesma forma que ocorreu lá no passado, de eu não colocar a pessoa na justiça, Deus me honrou lá no futuro, não sendo vítima e dando a oportunidade de eu ser o sócio do meu primeiro negócio, que hoje eu tenho até hoje, que é a Convívio Contabilidade. Então, assim, quando você determina que você não vai ser uma vítima do sistema, que você não vai ser uma vítima do seu dia a dia, que você não vai ser vítima de circunstâncias que ocorrem no seu dia a dia, você vai ser muito exponencial em todas as áreas da sua vida. Muitos empresários deixam de ser vítima a partir do momento que muda a mentalidade. Então, assim, hoje tem muita dificuldade de as pessoas ser exponencial, porque sempre procrastinam, sempre deixam para amanhã o que pode fazer hoje. Cleiton, mas o que tem a ver com vitimismo? Tem tudo a ver com vitimismo. Porque assim, se você não consegue ressignificar as frustrações que ocorreram lá no seu passado, por situações que como a gente falou anteriormente, que um homem fez com você, ou que um patrão fez com você, pode ter certeza que tudo aquilo que acontece com você tem que acontecer. E o seu bloqueio tem a ver com o seu propósito. Porque aquelas circunstâncias que você está ligando esses pontos vão ser uma engrenagem que vão ligar você no símbolo do infinito. Então assim, o que eu falo para você hoje, faça essas atividades que com certeza vai ajudar muito você ainda a melhorar ainda mais a sua vida. Liste tudo que você acha que você é vítima ainda. Tudo que você acha que você hoje está fazendo de errado na sua vida. Porque assim, as mesas que você vai sentar depois de você ressignificar todas essas circunstâncias que você precisa ressignificar com essas frustrações que ocorreram, com essas negações que ocorreram em períodos que teriam que
ter essa negação. Porque às vezes a negação de alguma coisa que você queria muito, às vezes pode ser um livramento. Um livramento de alguma coisa que Deus está preparando algo muito maior para você. Faz sentido que você pense, reflita hoje, depois dessa chave de vitimismo, que com certeza ainda não é nem a sombra que há de vir nos próximos dias. Mas se você consegue tratar isso, é meio caminho andado para você estar crescendo em todas as áreas na sua vida. Então assim, pense, Cleiton, eu quero andar com você. Então se você quer andar comigo, quer andar com o nosso time, se você hoje tem o seu negócio e você quer ser exponencial, se você pensa em mudar a mentalidade, se você pensa que os resultados ainda não estão vindo, porque ainda você precisa ressignificar, eu convido você para entrar nesse link que está aqui embaixo, entrar nesse grupo. A gente vai fazer um evento logo também para você estar entrando junto com nós e estar andando com nós para ser exponencial em todas as áreas da sua vida. Então assim, hoje já é uma chave que com certeza, se você entendeu algumas coisas que a gente citou aqui hoje, já está valendo muito. Porque assim, ó, o bom é aquele que serve. E quando você conseguir tá destravando, desbloqueando em algumas circunstâncias em você, você vai estar ajudando a outras pessoas que você vê a necessidade de estar sendo exponencial também. Porque assim, um dia vai chegar um momento que a gente vai ter um arrebatamento. E você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher não, você vai escolher ser escolhido. Só que você vai chegar lá numa situação e ele vai dizer para você, e aí, o que você fez de positivo? Porque aqui tem as negatividades de você. E quando você conseguir servir essas pessoas que estão precisando da sua ajuda, hoje tem pessoas que estão saindo hoje, que vão precisar ressignificar amanhã. Que tal você entrar nesse batalhão para você estar ajudando essas pessoas que vão estar daqui a alguns dias precisando da sua ajuda? Ou daquele amigo, ou daquela amiga que passa por algum problema e eu não tenho a linguagem de estar chegando até essa pessoa. Porque às vezes a gente precisa o quê? Ter a linguagem correta para estar entrando nessas pessoas. E se você quiser andar com a gente vai mostrar para você como você pode fazer para estar desbloqueando isso. O ano passado eu tinha dificuldade de estar falando em câmeras. Eu tinha vergonha. Na minha infância eu era gago. Eu tive vários problemas, na verdade, de estar me desenvolvendo nas câmeras. Sempre foi uma vergonha para mim. Mas a gente, com o treinamento, com as ferramentas certas, a gente pode estar ajudando a estar sendo ainda mais exponencial. Mas hoje eu estou numa CLT. Não importa se tu está numa CLT. Eu te garanto para ti. Se você for falar do negócio do seu patrão, ele vai ter a honra de estar colocando você para falar. Porque você vai estar ajudando a ele ser exponencial. Isso vai aumentar ainda mais os seus resultados. Vai aumentar ainda o seu cargo. Então, assim, a gente precisa não ter essas crenças que hoje as pessoas elas têm o vitimismo de não achar que são bons o suficiente. De ser escasso em algumas circunstâncias que a gente precisa estar levando para a gente. Então, assim, convido vocês que assistiram a gente, você que vai assistir a gente em algum momento, inclusive no decorrer do período de amanhã ou em outro dia, com esse material, a entrar nesse grupo e ser exponencial com a gente. A gente vai ter, inclusive, outros mentores dentro dessa plataforma, tratando de inteligência emocional, tratando de oratória, tratando de finanças. Então a gente vai fazer um material muito adequado para a sua rotina. E com certeza vai agregar ainda mais no dia a dia seu e dos seus amigos e com certeza também dos seus familiares. Que esse é o nosso intuito. É restaurar a família brasileira, que hoje passa por muitos problemas de validação, depressão, ansiedade e aí por diante, né? Então a gente quer muito isso, toca muito isso no nosso coração. Então a gente quer isso. E a gente conta com você para estar entrando exatamente nesse batalhão que vai ter autogoverno. Autogoverno o quê? Autogoverno da nossa vida. A nossa vida é a coisa mais importante. Então o projeto mais importante que traz mais felicidade é a sua própria vida. A sua vida é importante, não é? Então viva os 24 horas de uma forma saudável, de uma forma correta. Porque aquela pessoa que é correta vai chegar num período que ela vai poder dormir tranquila, que ela não tem problemas algum, porque ela serve quem tem que servir. Então, assim, eu digo para você que está entrando no nosso batalhão, eu digo para você, a verdadeira sabedoria
é aquela das pessoas que andam em linhas retas. Porque assim, não adianta você estar usando a sabedoria para estar fazendo coisas erradas. Porque aquele mesmo que te dá o chão é aquele mesmo que te tira. Eu já passei por circunstâncias de não ser adequado em algumas circunstâncias também. Mas eu tive que ressignificar. Por quê? Porque eu tenho que fazer o bem, entendeu? Então assim, a partir do momento que você tem essa circunstância de querer ajudar outras pessoas, com certeza você vai estar ajudando o reino de Deus. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer todos que estão aqui e agradecer você que está vendo hoje hoje ou amanhã, a nossa live, que hoje a gente teve essa primeira hora dessa chave que é o vitimismo. Então, muito obrigado você que compartilhou essa 1 hora de material, e amanhã a gente volta com mais uma chave, e amanhã a gente vem com os hábitos de pessoas ricas e os hábitos de pessoa pobre. O que você vai decidir para sua vida? Ser uma pessoa próspera ou uma pessoa pobre de mentalidade? Essa escolha é sua. Até amanhã. Boa noite.